Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Vamos agora considerar a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 16 a 22 de janeiro. Nesse vídeo nós teremos a primeira conversa, revisita e o estudo bíblico. Espero que possa facilitar a preparação da sua designação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, está se chegando agora, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino, para que assim você possa estar recebendo notificações de vídeos novos. E temos vídeos novos toda semana. Vamos agora considerar essa parte importantíssima da nossa reunião, onde temos o prazer, de ajudar os irmãos a se preparar para o ministério. Então a primeira conversa da apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Depois ofereça uma sentinela ou despertai que fale de um assunto que o orador mencionou. E no final da consideração vamos fazer análise do ponto número 4 da nossa brochura. Então vamos iniciar. Então a publicadora se chama Maria e a moradora se chama Ana. Então começa assim. Maria diz: bom dia, vizinha, me chamo Maria e gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como você se chama? Então Ana diz: bom dia, me chamo Ana. Só não posso demorar muito, pois estou de saída. Então Maria diz: é um prazer, Ana, vou ser breve. Hoje estamos falando a respeito das orações, algo que todo ser humano precisa fazer. Mas Ana, você acha que Deus ouve nossas orações? Então Ana diz: bem, quando faço as minhas orações é com esse objetivo, mas saber se ele ouve, aí já é difícil. Então Maria diz: obrigado por sua resposta. Mas veja, Ana, a garantia que Deus nos dá sobre isso, sobre a oração. Veja comigo o Salmo 65, 2. Então você faz a leitura e depois você diz assim: notou, Ana? Deus é o ouvinte de orações. Ele ouve sim as nossas orações. Como você já está de saída, eu vou deixar com você essa publicação. É a Sentinela e ela tem o tema: será que Deus ouve as nossas orações? E na minha próxima visita eu vou te responder sobre que coisas podemos orar a Deus. Então, lhe agradeço, pela sua atenção, muito obrigado e tenha um excelente dia. Então, aqui você finaliza a sua designação e agora nós vamos fazer a análise do ponto, que é o ponto número 4. O ponto número 4 diz assim: prepare as pessoas para entender o texto. Então, o que você deve fazer? Deixe claro o motivo de você ler um texto. Então, como pode ser feito isso? Pense no ponto que você quer destacar. Então, antes de ler um texto, diga algo que chame a atenção. Segundo, mostre que tudo que você diz vem da Bíblia. Então, ao falar, ajude a pessoa a perceber e ver que o assunto que você está dizendo é da palavra de Deus e deixe a pessoa curiosa. Faça uma pergunta e mostre como o texto responde a essa pergunta. Os irmãos têm dúvida que Maria fez isso? Percebam que, antes de ler o texto, Maria diz assim: obrigado por sua resposta, mas veja a garantia que Deus nos dá sobre a oração. Perceba que antes dessa frase anterior, ela faz uma pergunta. Ela diz assim: você acha que Deus ouve nossas orações? Então ela chama atenção para o assunto. Ela explica antes da leitura do texto o que vai ser respondido durante o mesmo.
Então conseguimos perceber que Maria, ela usou muito bem o ponto durante a sua designação. Vamos passar agora para a revisita. A revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversa sobre a Bíblia e deixe uma publicação do kit de ensino. E depois a gente vai fazer a análise da lição número 1. Então a revisita a gente pode iniciar assim. Então, vocês sobem na tribuna, sentam na mesa, e inicia. Maria diz: gostou da publicação que deixei com você? Então Ana diz: consegui ler alguns pontos sim, é muito interessante. Então Maria diz: realmente essa revista é muito boa. Você sabia que nela a gente consegue responder a pergunta que eu fiz para você na outra semana? Sobre que coisas podemos orar a Deus? Então Ana diz: que legal, não vi esse assunto. Maria diz: sem problema. Vamos considerar juntas. Abre aí a revista na página 11. Aí tem um título: sobre que coisas você pode orar. Aí mostra a primeira coisa que podemos pedir. Achou? Então Ana diz: sim, aqui fala que podemos pedir o que precisamos, tais como comida, roupa e ter onde morar. Então Maria diz: muito bem, podemos também pedir sabedoria, fé e o perdão de nossos pecados. Qual é a segunda coisa que podemos pedir? Está mais abaixo. Então Ana diz: bem, podemos orar pelos outros, podemos orar por nossa família e isso é o que eu mais faço. Então Maria diz: sim, eu também sempre oro por minha família, para que possamos continuar unidos. E qual o terceiro assunto, Ana, que podemos orar a Deus? Então Ana diz: bem, aqui diz que devemos orar para agradecer pelo que temos. Então Maria diz: isso mesmo, Ana. Devemos ser gratos por tudo que Deus nos dá. E Deus, Ele nos garante que ouve nossas orações. Veja comigo o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14. Então você pode ler ou pode pedir para a moradora ler. Depois você diz assim: notou? Se orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele irá ouvir. Na nossa próxima conversa, eu vou te mostrar como Deus responde nossas orações. Até lá, eu vou deixar com você essa publicação. Seja feliz para sempre. E gostaria que você desse uma atenção especial na lição 8, que diz assim: você pode ser amigo de Jeová. Então aqui eu finalizo e você pode colocar a finalização da designação da maneira que você achar melhor, certo? Então vamos fazer agora a análise da lição número 1, que diz assim: comece bem. Então o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas e deixe claro qual é o assunto e mostre porque o assunto é importante para elas. Então, como pode ser feito isso? Deixe a pessoa interessada. Então, faça uma pergunta para que a pessoa possa ficar interessada. Segundo ponto, deixe claro o assunto. A pessoa precisa saber qual é o assunto que você está falando ou que você vai falar. E o terceiro, mostre porque o assunto é importante. Então ela precisa entender que aquilo que você está dizendo é importante para ela. E conseguimos perceber que Maria ela fez exatamente assim. Perceberam quantas perguntas tem nessa designação? Tem bastante perguntas. E ela também deixou o assunto muito claro quando começou a considerar a revista Sentinela que tinha deixado com ela. Então ela mostrou 3 pontos pela qual ela podia orar a Jeová e finalizou lendo um texto da palavra de Deus. Então podemos dizer também que Maria ela foi muito bem em sua revisita. Vamos agora fazer o estudo bíblico que está na lição 8.7
e o quadro Algumas Pessoas Dizem. E depois iremos fazer a análise do ponto número 8. Então, o estudo podemos iniciar assim. Maria inicia. Muito bem, Ana. Vamos agora passar para o ponto 7. Para ser amigos de Jeová, precisamos falar com ele e ouvir o que ele diz. Você pode ler esse pedacinho até antes do texto, por favor. Então, Ana, quando dois amigos conversam, a amizade deles fica mais forte. Então, Maria diz: Muito bem, vamos fazer a leitura do texto que aparece aí, que é o Salmo 86, 6 e 11. Você pode ler. Então, Ana faz a leitura, depois você diz: Muito bem. No versículo 6, mostrou que nós devemos fazer o que, Ana? Então, Ana diz: Bem, pelo que eu entendi, é como se estivéssemos pedindo que Deus dê atenção à nossa oração. Maria diz: Certo. E no versículo 11, nós pedimos o que e por quê? Então, Ana diz: Podemos pedir para Jeová nos instruir no seu caminho, para que assim possamos temê-lo. Então Maria diz: Certinho, Ana. Percebemos então que é uma via de mão dupla. Nessa linha de raciocínio, vamos fazer a primeira pergunta: Como podemos conversar com Deus? Então Ana diz: Somente por meio da oração. Maria continua: Certo. A segunda pergunta: Como Jeová conversa com a gente? Então Ana diz: Somente pela Bíblia. Então Maria continua: Isso mesmo. A gravura mostra exatamente isso. A jovem, para falar com Deus, ela faz uma oração. E depois, para ouvir a voz de Deus, ela lê a palavra de Deus. Pois quando Jeová sabe das nossas necessidades, ele pode fazer com que o Espírito Santo nos direcione exatamente para o texto que precisamos. Já percebeu que grande parte dos nossos amigos da época de escola já não conversamos mais e às vezes nem contato temos? Então Ana diz: Sim, isso é verdade. Então Maria diz: Isso acontece pois deixamos de conversar com regularidade e, sem notar, ficamos distantes. Então não podemos deixar que isso aconteça com Deus. Ainda podemos considerar algumas pessoas dizem: É impossível ser amigo de Deus. Qual texto você usaria para mostrar que podemos ser amigos de Deus? Então Ana diz: Eu mostraria Tiago 2, 23. Pois se Abraão conseguiu ser amigo de Deus, nós também podemos conseguir. Então aqui, meus irmãos, eu finalizo, tá, esse estudo. Você conclui essa designação como você achar melhor. Vamos então agora fazer a análise do ponto número 8, que é ensine com ilustrações. Então você deve fazer? Use ilustrações simples e bem pensadas para tornar seu ensinamento mais interessante e explicar pontos importantes. Então, como pode ser feito isso? Escolha ilustrações simples, então faça como Jesus, né, para explicar pontos importantes de uma maneira fácil de ser entendida. Pense na pessoa, então faça uma ilustração simples que tenha a ver com o entendimento da pessoa e que não venha constranger ou ofender a pessoa. E o terceiro ponto, concentre-se no ponto principal. Use ilustração com o objetivo de ensinar. E percebemos que Maria fez exatamente isso. Ela usou tanto a ilustração que já veio dentro da matéria, né? Que é da jovem orando e depois lendo a palavra de Deus. E ela também fez uma ilustração simples com relação aos amigos, né, de escola, que com o tempo, quando a pessoa deixa de conversar, acaba perdendo aquela afinidade, aquela amizade. Então ela adaptou uma ilustração simples de ser entendida, que todos já passaram ou os mais jovens vão passar na vida, mas que realmente é um fato que acontece. Então podemos dizer que Maria, ela usou muito bem esse ponto no seu estudo.
Então, pode ter certeza que se vocês se prepararem bem, considerarem a brochura, os pontos relacionados e praticar bastante, vocês também se sairão muito bem. Então, muito obrigado a todos pela presença. Espero que de alguma forma possa facilitar na sua designação. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.